é aquilo que o senhor acabou de falar, eu tinha lido essa semana, que na verdade o falso profeta ele fala aquilo que você quer ouvir, né? Ele não fala aquilo que Deus quer passar para transmitir aquilo que ele realmente quer transmitir, a mensagem para a tua vida, né? Verdade. É porque na luz da palavra, assim, né, Rodrigo, assim, pela Bíblia, né, a gente vê que já existiam num tempo passado, né, até no Antigo Testamento tinha muitos falsos profetas, né? A Bíblia fala sobre os profetas de Baal, né, de Astarote, né, na época de Elias, né, e daí Deus levanta um que fala contrário, às vezes, 400 profetas que eram, né, de Baal e Astarote, e a gente vê ali que o chamado profético é algo de muita responsabilidade, né? Pelo simples fato de você ter que, às vezes, entregar uma resposta para alguém que, às vezes, a pessoa não vai entender naquele determinado momento. Porque eu acredito muito assim, ó, não sei se você vai concordar. Eu já recebi, né, uma palavra de uma irmã, só que na época que eu recebi aquela palavra, eu fiquei com ela no meu coração, mas eu achei que ela tinha errado o endereço. Né? Foi igual tu se sentiu também. Sim. Porque nem sempre o teu cenário vai estar contextualizando com aquilo que você vai receber. Né, com aquela palavra. Então o profeta ele tem que ter muita ousadia, né, e tem que ter a certeza, né, do que, igual tu falou, do que é a voz de Deus, do que não é. Porque às vezes o camarada fica assim, eu vou entregar isso aqui, mas é complicado eu entregar isso aqui. Né? Por exemplo, o cara não está vivendo isso aqui ainda. E era o que acontecia, né? Porque a Bíblia diz que eu não lembro qual foi o nome do profeta, mas teve um profeta que ele ficou a pão e água porque ele falava sempre o contrário ao que os profetas de Acabe falavam. Né? Porque Acabe fala assim, não, devo ir para a guerra. Aí fala assim, não, tem um profeta que mora em tal lugar. Aí não, esse aí não, porque esse aí sempre fala contra mim. Acabe falava, né? Então, tipo, era muito complicado, né, a vida do profeta no Antigo Testamento. Só que a gente, como tu disse, né, o ministério profético a gente viu, ele, vamos dizer assim, não vou dizer sumido, né, mas ficou um bom tempo sem ouvir se falar sobre isso, né, e nesse século XXI, assim, foi uma explosão, né, cara, que a gente vê nas mídias, né, hoje, com o uso da internet, a gente consegue ver bem explícito isso daí, o chamado profético na vida de alguém, sabe, E eu acredito que o profeta não é só aquele que profetiza, né? Porque Saul profetizou, né? Mas não era profeta. Sim. Né? Então, tipo, tem que ter essa marca registrada do fruto, né? Tem que ter. Eu, assim, uma das coisas que mais me impactou no meu ministério profético foi de uma irmã, em um congresso, ela chegou e disse, profeta, eu queria te falar um negócio, que eu conheci outros profetas no início da minha vida, com Deus, e era difícil chegar neles, eram pessoas duras, pessoas pareciam com um semblante de bravas, né? E era impossível quase chegar, né? Porque ele já tinha até um medo. Era na Assembleia isso aí. O cara vai me dar uma cacetada, né? A mãozinha do coque já vem girando na porta do carro. E aí ela disse, vocês carregam uma simplicidade tão grande no coração, nem parece que vocês são profetas. Mas é que Jesus era simples. O que a gente carrega, o que a gente fala em nome de Jesus. A gente é boca de Deus. A gente vai falar algo que não é de Deus, a gente vai falar algo, vai ter uma essência que não é dos céus. Ninguém é um guardião da galáxia, né? Para ter uma aparência. Ninguém é o soberano. Nós somos filhos. Até o dia que nós estivermos nessa terra, nós temos um caminho. E esse caminho se chama Jesus, né? E todo tempo, e aquilo ali me impactou, porque assim, ó, quando nós pensamos, aquela pessoa tem um chamado profético na vida dela, aquela pessoa não tem, aí vem um diz, não, ela tem, outros dizem, não, ela não tem, aí eu fico naquela, e aí o que realmente marca um chamado profético na vida de uma pessoa, né? Acho que está nas perguntas, né? Primeira coisa, ao chamado de profeta de ventre, que é aquele que é escolhido desde o ventre da mãe, aqueles profetas que são de ofício, que são reconhecidos, que têm um chamado na vida que é o dom de profetizar, que é o dom de profetizar, eles carregam outro dom ali explicando rapidamente aqui, o ministério profético, eles são compostos por 4 dons de revelação, o dom de profecia, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria e o dom do discernimento de espíritos. É um conjunto. Pelo menos o profeta de ofício e o profeta de ventre carregam pelo menos
3 desses dons, porque esses são evidências. Ele vai falar sobre o dom. Ele está ali cheio da unção e é tomado pelo dom da palavra de sabedoria, né? Ele vai falar tudo o que você viveu para trás, coisas que só você conhece, número de identidade, números, lugar que você foi, coisas que você fez, conexões que você teve. Ele vai falar disso. Agora ele é tomado pelo dom da palavra do conhecimento. Ele vai ver vai falar de coisas, não vai ver, até pode ter visões, mas ele vai falar de coisas que vão acontecer no futuro, mas ele vai te dar uma direção dentro desse dom. Essa é a diferença entre palavra do conhecimento e palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria só te revela. A palavra do conhecimento, ela te revela e te dá a direção. Ó, toma essa decisão. A sabedoria. Assim Paulo fez quando estava lá no barco, quando foi tomado pela tempestade. Ele teve aquela palavra de conhecimento ali. Ele foi tomado e viu, nós vamos ter grandes perdas, mas a vida de vocês vai ser poupada.